Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez. Continuamos nossa série Um Exemplo para Nós hoje. Desde já, meus irmãos, queremos agradecer a todos que estão visualizando, meus irmãos, os vídeos. E queremos dizer que é muito importante que você se inscreva no canal e que compartilhe com mais alguém para que possamos levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas, tá certo? Estamos, meus irmãos, estudando exatamente um exemplo para nós hoje, uma série que nós resolvemos fazer com lições extraídas de personagens bíblicos, tanto positivos quanto negativos, para a nossa vida diária, não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje, meus irmãos, vamos ler no livro de 1 Reis, capítulo de número 12, tá certo? 1 Reis, capítulo 12, versículo 14, que diz assim, versículo 13 a seguir diz assim, preste bem atenção. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado, e lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Amém? Hoje, meus irmãos, nós vamos meditar e tirar algumas lições da vida de Roboão. Quem era Roboão? Roboão era filho do rei Salomão. O rei Salomão com uma amonita chamada Naama. Depois da morte de Salomão, Roboão assume o trono no lugar do seu pai, com a idade de aproximadamente 41 anos, não é? E nós aprendemos algumas lições, meus irmãos, a respeito de Roboão. A primeira coisa, meus irmãos, é que sabedoria não se herda de berço, não é? Não é hereditário. Embora filho do homem mais sábio, não é? O rei Salomão, Roboão não demonstrou, meus irmãos, sabedoria no que diz respeito a, meus irmãos, colocá-la em prática, não é? Roboão, quando assume, meus irmãos, o reinado, ele demonstra uma falsa, vamos dizer, visão de liderança, porque o princípio de liderança de Roboão era totalmente contrário, não é, a do seu avô Davi, por exemplo. Roboão pensava que o povo tinha que servir-lhe e não ele servir o povo. Com essa visão, rodeado de amigos, né, esses jovens conselheiros que ele tem, talvez sejam amigos de muitas longas datas, e ele tem essa visão contrária, né, de acreditar que o povo tinha que servir a ele, e não importa se ele era duro, não importa como ele entendia que tinha que ser assim. E, infelizmente, amados, é uma visão distorcida, né? Porque o próprio Filho de Deus disse que não veio para ser servido, mas para servir, né? A segunda coisa que aprendemos, meus irmãos, é que Roboão, se por um lado ele buscou conselho, o que era muito bom, tendo em vista ele ter uma idade de aproximadamente 40 anos, né? Por outro lado, meus irmãos, ele demonstra falta de sabedoria quando seguiu os conselhos errados, ouviu os conselheiros que não estavam aptos para lhe aconselhar. Era normal e prudente que ele tivesse ouvido os conselheiros do seu pai, os anciãos, já que pela idade e a vivência e viver ao lado de Salomão, um rei tão sábio, poderiam aportar, não é, muito mais para ele. Ao contrário, que fez Roboão? Roboão resolveu ouvir os jovens, os da sua idade,
ou por que não dizer aqueles que estavam ao seu lado, bajulando, não é? E, infelizmente, ao ouvir os conselhos dos jovens, que não é errado ouvir um conselho do jovem, porém, meus queridos, havia que se avaliar o conselho e o que era mais prudente. E o que era mais prudente era o conselho dos anciãos nesse episódio. O que aconteceu? Ele teve o reino dividido. Se dividiu o que nós conhecemos como reino do norte e reino do sul. Ele ficou com duas tribos, no sul, com a capital em Jerusalém, né? Judá e Benjamim. E Jeroboão, que em outra oportunidade vamos falar sobre esse general, ficou com as 10 tribos do norte, com a capital em Samaria. Infelizmente, por dar ouvidos aos conselhos errados, Roboão tem o reino dividido. Trouxe uma divisão fatal para a nação, não é? Até aí é que vai o reino que Davi havia unificado e que agora, meus amados, está dividido. Uma outra coisa é que em nenhum momento Roboão consultou a Deus ou o seu coração colocou Deus em primeiro lugar. Antes, Roboão foi pior do que os outros, não é? Com grandes pecados diante de Deus e não teve a sabedoria, queridos, exatamente para administrar o povo e levar em frente o reino de seu pai. Então, queridos, as lições para nós são essas. Primeiro, a sabedoria não se vem, meus irmãos, de maneira hereditária. Não é porque o pai foi Salomão que Roboão seria tão sábio quanto ele. Pelo contrário, Roboão demonstra uma falta de sabedoria desde o princípio do seu reinado, embora tenha começado praticamente aos 41 anos. Segunda coisa, cuidado com os conselhos. Quem está perto de nós para nos aconselhar é, na verdade, que pedir conselho é um sinal de humildade, não é? E que, na verdade, é louvável. Porém, é muito importante nós distinguirmos quem está apto para trazer um conselho para a nossa vida. E muitas das vezes devemos escolher, meus irmãos, pessoas de mais experiência e não aqueles que estão ao nosso lado que podem trazer palavras de bajulação. E, meus irmãos, não é disso que se precisa. Se precisa que nos diga a verdade, ainda quando ela venha, meus irmãos, doer, mas ela vai ter um resultado positivo na nossa vida. E a terceira coisa, meus irmãos, é colocar Deus em primeiro lugar, coisa que Roboão não fez. É consultar a Deus quando as questões são complexas e difíceis na nossa vida, seja ela na vida familiar, seja ela na vida ministerial, em qualquer área da vida. É importante que nós venhamos, queridos, consultar a Deus e colocar a Deus em primeiro lugar para que Ele possa nos instruir, não é? E nos ensinar como nós devemos fazer. Então, queridos, essa é a nossa nosso exemplo para nós hoje. Espero que você tenha gostado, que você possa, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você, aleluia, já compartilhe com mais alguém e que Deus te abençoe. Amanhã, se Deus permitir, estaremos mais uma vez aqui com um exemplo para nós hoje.